Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Miranda, muito prazer, e junto com meu colega Guilherme Freis-Libin elaborei este estudo sobre a participação de veículos eletrificados no Brasil, para tentar entender um pouco sobre como a eletromobilidade tende a caminhar nos anos seguintes. Esse trabalho compõe a disciplina TT-087, Transportes Sustentáveis, uma introdução à eletromobilidade, ministrada pelo professor Sérgio Tadeu. A nossa apresentação perpassará pela introdução do tema. Nós traremos um contexto geral sobre os transportes no Brasil, apresentaremos nosso objetivo, a metodologia, a análise dos dados e, por fim, a conclusão, com as nossas referências ao final do trabalho. Primeiramente, a gente tem que entender um pouquinho sobre a energia e como a gente a utiliza. A gente precisa de energia para tudo na nossa vida, praticamente. E a energia ela está presente no universo. Nós, como seres humanos e como sociedade, precisamos coletá-la e transformá-la de uma maneira que fique palpável para o que pretendemos utilizar. Então, os seres humanos coletam essa energia que hoje está disponível na natureza, a convertem para outra forma de energia e assim alimenta as casas e alimenta as cidades e todo o país com a energia necessária para fazer as transformações e movimentações que a sociedade demanda. Há vários tipos de energia, nós temos energias limpas, energias renováveis, nós temos energias que poluem muito o meio ambiente, mas no final das contas há sempre a conversão de energia e para isso a gente obtém a energia presente na natureza, a transformando em outras energias que fiquem compatíveis com a nossa utilização. As energias que mais poluem o meio ambiente são as energias de fontes fósseis, onde temos emissões de muitos gases que são maléficos para o meio ambiente, muito devido ao efeito estufa, a aceleração do efeito estufa, né? Perfuração da camada de ozônio e tudo mais. Porém, por outro lado, nós temos elementos de geração de energia limpa e renováveis, que são fontes de energia, são tipos de energia que estão presentes na natureza e se renovam dentro de uma escala de tempo compatível com a cronologia humana. As fontes de energia não renováveis, elas, em teoria, se renovam também, porém em uma velocidade muito lenta, na escala geológica, em escalas de milhões de anos, sendo assim incompatíveis com a vida humana, com a escala de tempo por nós tratada, e portanto são chamadas de não renováveis. O setor de transporte, ele participa fortemente dos consumos e do consumo final da energia. Esse é um gráfico do Brasil, traçado em 2019 pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, onde representa que cerca de metade da energia consumida na ponta e assim emitida para o meio ambiente na unidade de toneladas, megatoneladas de gás carbônico equivalente provém do setor de transportes. Em 2015 houve um pico de mais de 230 milhões, 220 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente emitido pelo setor de transportes, enquanto os outros meios somados juntos compunham cerca de 200 megatoneladas. Já em 2018 para frente, a gente teve uma redução nessa emissão, muito devido ao desenvolvimento do Brasil, do país como um todo que passou por uma crise e assim teve os serviços reduzidos, mas a participação do setor de transportes permanece sendo como metade, até um pouco mais que a metade das emissões gerais. A contribuição do setor de transportes é maior, mais que a metade das emissões de gases do efeito estufa dentro de todos os outros setores, isso no Brasil. Dentro do setor de transportes, a gente tem que os principais combustíveis que contribuem para essas emissões, que contribuem para as emissões de gás carbônico e outros gases nocivos ao meio ambiente, pensando muito no efeito estufa. Esse é um gráfico também do Instituto de Energia e Meio Ambiente, porém um pouco mais recente, a partir de um estudo do Balanço Energético Nacional, foi executado pelo Ministério de Minas e Energia, onde a gente vê as toneladas equivalentes de petróleo consumidas. E assim emitindo gases de efeito estufa
que também são maléficos ao meio ambiente. Então a gente vê quão grande é a participação dos combustíveis, ou seja, da mobilidade, do transporte no Brasil, na, na emissão de poluentes. O setor de transportes ele tem uma perspectiva de crescimento muito grande nos próximos anos, nas próximas décadas. Esse é um recorte do Plano Nacional de Energia de 2050, PNE 2050, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, junto com a empresa para a energia, empresa de pesquisa energética, onde entre 2015 e 2050 foi prevista uma dobra no consumo total de energia para o setor de transportes funcionar. No Brasil, é estimado esse aumento de 100%, né, com a participação dos modos de transporte sem tantas alterações. A gente vê uma projeção de redução do transporte rodoviário, em detrimento do avanço e desenvolvimento de outros modos, como é foco do Plano Nacional de Energia. E a gente vê que de 80 milhões, 80 bilhões de toneladas de barris de petróleo equivalente, a gente vai para 160. Ou seja, nesse período aí, nessas 3 décadas, nesses 35 anos, foi previsto uma dobra neste valor de consumo do setor do transporte. E a gente vê isso, por exemplo, na taxa de motorização brasileira. Aqui um dado do Observatório das Metrópoles, onde foi até 2018, mostrando o crescimento da taxa de motorização brasileira. O que isso significa? Está tendo cada vez mais carros por pessoa. Aqui a gente tem um gráfico de carros a cada 100 pessoas no Brasil, a cada 100 habitantes. Em 2008 a gente tinha cerca de 20 no Brasil, nas áreas metropolitanas esse percentual é um pouco maior. Ou seja, para cada 100 pessoas haviam 20 carros. Em 2018 houve um aumento de 50% aí nesses 10 anos, passando para 31 carros e meio a cada 100 habitantes no Brasil. Uma taxa de motorização elevada e que, com essa tendência de crescimento, contribui para o aumento no consumo e, portanto, no aumento da demanda energética para esse setor. O Plano Nacional de Energia 2050, ele trabalha com dois possíveis cenários, com duas perspectivas, nas palavras do documento, onde há uma possibilidade em que os veículos elétricos que poluem menos do que no geral, poluem menos do que os veículos a combustão interna, emitem menos poluentes, a emissão é praticamente zero durante a operação do veículo elétrico, isso dependendo sempre da matriz energética elétrica do país. No caso do Brasil, como nós temos uma matriz energética elétrica limpa no geral, muito devido às nossas hidrelétricas, acaba sendo um ponto muito positivo para o meio ambiente ter a eletrificação dos veículos, a eletrificação da frota. Em outros países isso é questionável devido à origem da energia elétrica, mas aqui é visto como muito positivo ambientalmente o avanço da eletrificação, que é tendência, é fato que é tendência. Há duas perspectivas para o Plano Nacional de Energia 2050. Primeira, em que haverá uma hibridização gradativa, em que em 2050 ainda 25, um pouco mais de 25%, ali no caso 27,6% da frota brasileira de veículos leves será ainda de combustão interna. E na segunda perspectiva, mais arrojada, lida como maior eletromobilidade, nas palavras do plano. Em 2050 já não haverão mais veículos a combustão interna no Brasil. Inclusive antes disso, ali por 2045, o último carro produzido em atividade no Brasil será de combustão interna. Então são dois cenários, ambos prevendo um avanço significativo na eletrificação dos veículos, porém um de maneira mais acentuada, que seria o maior eletromobilidade, e o outro mais gradual, que seria a hibridização gradativa. Nós teremos como objetivo tentar entender qual dessas perspectivas está mais próxima da realidade, com base em dados disponíveis por veículos oficiais. Vamos tentar traçar a partir de dados apresentados posteriormente, qual curva será a vista
com o passar dos anos, com base nos nossos dados atuais. A gente vai, para isso, vamos pegar um recorte de dados de emplacamentos de veículos no total, mas também o emplacamento de veículos eletrificados no Brasil, e vamos tentar promover uma extrapolação de dados prevendo até 2030 qual será a participação dos veículos eletrificados no transporte brasileiro, evitando uma prolongação tão acentuada até 2050 de dados, que perderia muito em precisão, e sim traçando até 2030. Aí nós compararemos entre as duas perspectivas de hibridização gradativa e maior eletromobilidade. Em 2030, a previsão da hibridização gradativa é de que 96% da frota seja a combustão interna, ou seja, apenas 4% eletrificados. E em 2030, o Plano Nacional de Energia 2050 prevê que 89% dos veículos serão a combustão interna, ou seja, 11% da frota será eletrificada. Nós traremos dados, como eu disse, de emplacamentos de veículos e de veículos elétricos para que a gente compare, e vamos traçar uma curva que será feita por regressão polinomial para ajustar os dados que temos a uma função polinomial, e traçaremos uma linha de tendência a partir dessa mesma equação até 2030, visando entender qual é a porcentagem de veículos eletrificados em 2030 e, portanto, qual é a curva que mais se assemelha a essa projeção. Aqui, primeiramente, vamos trazer os dados de emplacamentos gerais do Brasil. Nós temos o emplacamento médio aí na casa de 1,8 milhão, 1,9 milhão nos últimos anos, estagnou, vinha de um crescimento até 2012. Após 2012, tivemos uma redução nesse número de veículos novos sendo emplacados, não apenas veículos novos, mas de emplacamentos novos, né? Saímos de 3 milhões e 600 em 2012 para esse 1 milhão e 900 agora, em 2022. Nós temos o emplacamento de veículos eletrificados por ano, que esse cresce exponencialmente, como é a tendência. Começou muito timidamente lá em 2012, com um percentual irrisório, perto da frota total, mas vem crescendo fortemente, com mais de 40 mil emplacamentos de veículos eletrificados em 2022. Com esses dados, nós conseguimos traçar a participação de veículos eletrificados nos emplacamentos, que vem crescendo também. Conforme mostramos, a frota se estagnou nos últimos anos, cerca de 1 milhão e 900 mil, porém, o emplacamento de veículos elétricos vem crescendo. Então, aqui nós temos a participação dos veículos elétricos dos emplacamentos de 2022, chegando a 2,24% de todos os emplacamentos ocorridos no Brasil. Após isso, após ter esse gráfico traçado, nós podemos traçar, por regressão polinomial, diretamente obtida na planilha eletrônica Excel do pacote da Microsoft, o pacote Office, nós conseguimos traçar essa equação e obtê-la diretamente pelo Excel também, que nos traz qual é a equação que se ajusta, a que esses pontos se ajustam com o seu valor R quadrado, o seu coeficiente de correlação próximo de 1. Quanto mais próximo de 1 esse coeficiente R quadrado, mais representativa é a função obtida referente aos dados, aos dados presentes na tabela apresentada anteriormente. Se fosse um valor muito próximo de zero, essa curva não seria representativa para estes dados. Então, próximo de 1, nós temos uma representatividade considerável. Com essa fórmula, com esse gráfico, a gente consegue projetar os seguintes dados. A gente consegue prolongar esse gráfico até 2030, que é o nosso interesse, e traçar as porcentagens correspondentes a cada ano. Nós vemos que tem variação aqui dos primeiros dados para a tabela mostrada anteriormente, mas faz sentido essa divergência pouca, visto que é um ajuste. Essa curva é um ajuste para com os dados. Após isso, nós obtemos o valor de 17,94%, cerca de 18% dos veículos sendo como eletrificados
dos emplacamentos sendo de veículos eletrificados no Brasil em 2030. E conseguimos traçar o gráfico com a linha de tendência após essa criação de tabela com os dados até 2030. Então, nós vemos que a curva ela respeita a tendência de crescimento na participação dos veículos eletrificados no Brasil, chegando a 18% em 2030. Chegando a 18% em 2030, nós percebemos que, conforme nós havíamos visto antes, dos 96% no primeiro cenário de hibridização gradativa e dos 89% na maior eletromobilidade, nessas duas perspectivas, o valor que mais se ajusta, a gente teria 82, dos 18% descontados de veículos eletrificados, teríamos 82% de veículos de combustão interna. Então, a segunda perspectiva é a que mais se aproxima da tendência projetada por nós via os dados, via nossa metodologia apresentada. Nós teríamos 82% de participação de veículos a combustão interna em 2030, os outros 18% sendo complemento dos veículos eletrificados e, portanto, a perspectiva de maior eletromobilidade se assemelha mais a esse dado a partir desta análise. Nós até traçamos aí em azul a linha de tendência, como seria a linha de tendência real a partir dessa projeção feita por nós. Até mais acentuada do que a perspectiva mais arrojada do PNE 2050, de que a eletrificação ocorrerá de maneira mais intensa ainda do que previsto pelo plano. Então, concluímos que a maior eletromobilidade é a perspectiva mais próxima da realidade a partir destes dados de emplacamento dos últimos 10 anos. Mas isso sempre vai depender do poder aquisitivo da sociedade, do desenvolvimento do país, porque nós temos aqui um retrato do Brasil, da participação de vendas dos veículos de acordo com o valor. E é gritante a maioria da participação, a maior participação de veículos mais econômicos, veículos mais leves, com uma faixa abaixo de R$75 mil. Mais de 60% dos veículos comercializados de 2020 no Brasil tinham esse valor na primeira faixa de custos. E mais para frente, e essa é uma das principais barreiras dos veículos elétricos, dos veículos híbridos também, que compõem os veículos eletrificados, pois as baterias ainda são muito caras de se executar. Há toda uma questão da indústria se adequar à produção desses veículos, que não são tão adaptáveis de acordo com as plataformas hoje existentes para a fabricação de veículos convencionais a combustão interna. Então ainda é caro. O preço médio das baterias ainda é o principal custo, e é isso que encarece muito os veículos elétricos, veículos eletrificados. Temos cerca de $150 por quilowatt-hora hoje das baterias, o que já foi mais de 200 em 2015. E a meta é que até 2025 esse valor se aproxime a $100 por quilowatt-hora, o que começa a trazer um pouco mais de acessibilidade aos veículos. Então, caso isso realmente aconteça, essa projeção será mais facilmente comprovada de que os veículos eletrificados irão cada vez mais fazer parte da frota brasileira. Um outro dado aqui para compor isso, para complementar e corroborar com, é o dado do Conselho Internacional de Transportes Limpos, aqui que é a autoria do Slowick, onde ele traz o preço médio dos veículos também projetando futuramente com linhas de tendência, o preço médio dos veículos elétricos, nesse caso, de acordo com sua autonomia, 150 milhas, 200 milhas, 250 milhas e 300 milhas. Essa terceira faixa, que é a linha vermelha, a gente pode ver que ela está para cima, pois os custos são maiores com veículos com maior autonomia, porque a bateria deve ter uma eficiência energética maior e uma densidade energética maior, mas a tendência é que o valor sempre vá descendo até 2030, baixando de $30 mil, o preço médio desses veículos leves eletrificados, enquanto os veículos a combustão interna não tendem a baixar e sim a aumentar, tem um custo mais elevado. Então, também corroborando com a ideia de que os veículos eletrificados farão cada vez mais parte da frota brasileira e também do mundo, comprovando a tendência que a gente percebe hoje. Essas são as nossas referências. A gente pede para que, caso alguém tenha alguma dúvida, também possa ficar à vontade para comentar aí e conversar junto. E agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.